Oi, nosso grupo é composto por Tailane, Maiara e Geisa, e eu, Silvia. E nós ficamos com o tema burocracia. Então, o que é burocracia? É um procedimento administrativo que consiste na organização de um grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto. Para Weber, ele afirma que a burocracia torna a administração eficiente, eficaz, que garanta rapidez e racionalidade ao trabalho. Então, a burocracia criada por Max Weber, ela buscava oferecer eficiência para o melhoramento do funcionamento da organização. A burocracia ela tem uma abordagem de superar o patrimonialismo através da autoridade racional legal. Fazeria com que as pessoas elas fossem dominadas por regras e normas. Essas regras e essas normas faziam com que as pessoas fossem meio que funcionais, uma organização funcional. Um exemplo do racional legal é quando eu estou indo em direção ao semáforo, o semáforo fecha, fica vermelho. Então, é por lei, por regra, por obrigação que eu pare o carro quando o sinal está vermelho, porque é para o pedestre passar, não é para o carro passar, é para o pedestre. Então, isso é uma lei e a lei garante uma burocratização para que essa lei seja cumprida. Com isso, Weber fez 6 elementos fundamentais que compõem a democracia moderna. Primeiro elemento, divisão do trabalho. Dentro de uma burocracia ou dentro de uma instituição, dentro de um estado, é necessário que cada pessoa tenha sua função específica. Por exemplo, um servidor público tem uma função, outro servidor público tem outra função. Então, a divisão do trabalho significa que cada pessoa tem uma função diferente de trabalho. O segundo elemento é hierarquia. A partir do momento que uma pessoa ela tem cada pessoa tem uma função de cargo, acaba criando uma hierarquia de pessoas. O terceiro elemento são regras e padrões. Por exemplo, eu recebo a notícia que passei para uma universidade. Então, para mim poder legalizar que eu vou e para mim estudar naquela universidade, eu preciso de entrar com as minhas documentações para registrar e garantir que eu entre nessa faculdade. Quarto elemento é compromisso profissional, ou seja, ao exercer um cargo, a gente precisa ter compromisso e responsabilidade para exercer naquele cargo. Então, um dos elementos é compromisso profissional. Quinto elemento, impessoalidade. Significa que todo indivíduo tem que ser tratado da mesma forma, independente de como ele seja. Mas ele tem que ser tratado da mesma forma. E isso é o que a burocracia diz, né? Mas não tão menos importante, que é o sexto elemento, são os registros escritos, ou seja, a papelada, a documentação, que a burocracia tende a ter. Portanto, é necessário para a burocracia funcionar esses 6 elementos e assim permitindo que a administração pública tenha uma eficiência e uma modernidade nos dias atuais da burocracia. Bem, burocracia é uma estrutura organizativa composta por regras e procedimentos determinados. O termo burocrático ele foi organizado primeiro pela fusão tanto do termo latino como do termo francês. O primeiro uso da palavra burocrático, ou burocracia, ela foi utilizada pelo ministro francês como uma forma debochada que foi o Jean-Claude Marie Vicente,
que ele fazia uma crítica, um deboche, para se referir às repartições, que eram as repartições públicas, o dinheiro significativo, e uma nova forma de ser exercida essa burocracia, principalmente dentro das empresas. A burocracia também ela é empregada de maneira pejorativa, quando diz sobre como se transmite, principalmente um processo. Um exemplo disso é para abrir sua empresa. Para abrir sua empresa requer, como sabemos, requer burocracias, papeladas, formas corretas de como se abrir uma empresa. Nisso, muitos pensadores eles afirmam que essa forma de ver a burocracia é uma característica muito leiga, muito passada. Indicam que a burocracia moderna ela é de um modo mais eficiente, uma forma mais eficaz de ser concluída. Também parte administrativa, tanto como domínio privado. Com isso, acabamos entrando no estudo da burocracia junto com a tecnologia. E nisso, o estudo e a modelagem, a revisão, tanto das ferramentas que são disponibilizadas hoje em dia, como os mecanismos, questão da internet nos ajudar também nessa forma de comunicação. Através de ferramentas se usa o MPM, o SM, são formas de ajudar. Se torna prioridade de qualquer instituição, tanto ela pode ser pública como privada, para que se tenha vantagem. Se torna uma prioridade principalmente para qualquer instituição, tanto ela privada como pública. Logo, cabe ao gestor, administrativo, arquivista, está aberto a essas mudanças, está aberto a lidar com essas mudanças e com essa ferramenta que são disponibilizadas no meio da administração. Olá, eu sou a Geisa e agora nós vamos falar o que são disfunções burocráticas, como funciona, vantagens e desvantagens da burocracia. Só lembrando que disfunções, ela refere a algo que não ocorre corretamente. Então, a gente vai ver por que a burocracia há falhas quanto ao seu funcionamento. Ela há falhas por causa da internalização de apegos às normas. Também há muito excesso de formalidade e de papéis, ou seja, há necessidade de documentar e de formalizar todas as comunicações, e o que pode conduzir ao excesso de formalismo e de necessidade de documentar os atos, seja através de papelada ou por meio de registros digitais. Então, esse é um exemplo forte de burocracia. Também há muita resistência às mudanças, há uma despersonalização do relacionamento, há uma categorização como base do processo decisório, há uma superconformidade às rotinas e aos procedimentos, há também alta exibição de sinais de autoridade, também há dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público, ou seja, onde o funcionário ele foca mais nas regras do que no cliente, que era o objetivo, ou seja, ele trata todo mundo da mesma forma, de forma padronizada, e isso acaba prejudicando a organização. Então, esses daqui são exemplos de desvantagens da burocracia, que é a mesma coisa de disfunções. Aqui eu botei um quadro com uma tabela onde tem exemplo de disfunção e a característica. Um exemplo aqui é satisfação de interesses pessoais, onde defender interesses pessoais dentro de organização, contratar parentes, fazer negócios com empresas da família. Então, esses outros exemplos aí vocês podem observar também. Algumas vantagens que Marx viu, que ele explicou o avanço da burocracia sobre as outras formas de associação são essas.
porque a burocracia ela possui um caráter racional, ela também é precisa na definição das funções, ela agiliza as decisões, ela possui constância e confiabilidade e também uniformiza os procedimentos e além de trazer benefícios para as pessoas na organização. Então, Marx ele defende que a burocracia é a forma mais racional, eficiente e lógica de organização, onde as regras e as normas são a sua essência. Bom, eu vou falar sobre o surgimento da burocracia. De maneira bem simples, posso falar que uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. O surgimento da teoria da burocracia se deu por volta de 1940 em função dos seguintes aspectos. A fragilidade e a parcialidade, tornou-se aí necessário também um modelo de organização racional. E em terceiro, houve aí o crescimento das empresas que passou a exigir um conceito mais bem definido. E em quarto, o surgimento da sociologia da burocracia a partir da descoberta de Max Weber. Pois os estudos de Marx procuravam estabelecer estruturas e estabilidade por meio de uma hierarquia. Porém, o próprio Marx notou a fragilidade nessa estrutura burocrática, pois de um lado havia as forças de opressões maiores que encorajavam a seguir outras normas, e do outro, o compromisso dos subordinados a seguir as regras burocráticas, enfrentando aí um dilema típico, que também deu origem a um outro tópico que vou falar agora, que deu origem à nova geração pública, que nada mais é do que uma tipologia de Estado que opõe ao chamado Estado de bem-estar social, Eu vou citar aqui o modelo britânico, por exemplo, que se explica em 3 arranjos: o político-econômico, o social e o organizacional. O político-econômico fazendo referência ao compromisso entre o Estado e o capitalismo. O social, referindo-se aí à garantia da satisfação, E o organizacional, fazendo referência à construção de forma de organização baseada na administração burocrática e no profissionalismo. Porém, a partir das críticas sobre as incapacidades do estado de bem-estar social em atender às crescentes demandas sociais, surge aí o estado gerencial, trazendo um formato organizacional enxuto, descentralizado, estruturado em redes e intensivo no uso da tecnologia informacional. Eu posso explicar essa nova geração em 5 tópicozinhos básicos, Primeiro, houve aí uma transição de uma geração fechada para uma geração mais transparente e comunicativa com o cidadão, Em segundo, também houve aí uma transição de ação fragmentadas, Onde as diferentes secretarias que não dialogavam passaram para uma geração integrada, trabalhando bastante a intensidade e as políticas públicas que envolvem diferentes secretarias e atores. Em terceiro, houve também aí a transição de uma geração reativa para uma geração repositiva, que através de dados e planejamento age para evitar que os problemas aconteçam. Em quarto, houve também aí uma transição de uma gestão isolada para uma gestão criativa, que observa os desafios enfrentado por todas as outras entidades para compreender e trocar aprendizado. E em quinto, para finalizar, eu posso dizer que houve aí uma transição de rígida para experimental, entendendo que há um espaço para testar, errar e aprender. Então é isso que eu tinha para falar sobre o surgimento da burocracia e engajando aí o surgimento da nova geração pública.